E aí galera do canal, beleza? Aqui é o Miguel e hoje nós vamos desenterrar os segredos de um verdadeiro cemitério de gigantes, um lugar fantástico que fica bem debaixo dos nossos pés, no interior paulista. Hoje o vídeo é especial sobre a minha terra natal, a incrível cidade de Marília. Se você acha que dinossauros incríveis só viveram bem longe do Brasil ou bem longe do interior dele, prepare-se para descobrir que a nossa região era um verdadeiro inferno pré-histórico. Há mais de 70 milhões de anos atrás o cenário aqui era completamente bizarro. Nós precisamos fazer uma viagem no tempo até o período Cretáceo Superior. Naquela época, o Brasil Central sofria um clima semiárido e muito extremo. O ambiente de Marília tinha estações de secas longas e chuvas torrenciais repentinas, e a grande chave para abrir esse passagem está escondida na geologia local. Marília está assentada sobre formações geológicas ricas em fósseis. Essas rochas fazem parte do famoso Grupo Bauru, uma super unidade geológica. Mas aqui na nossa cidade, duas formações principais se destacam muito, a Formação Adamantina e logo acima dela a Formação Marília. A Formação Adamantina é cheia de arenitos finos e avermelhados. Eles provam que a região tinha rios calmos e vários lagos temporários. Já a Formação Marília traz rochas com muito carbonato de cálcio. Esse composto químico funcionou como um cimento natural perfeito no solo. É por causa dessa química que os ossos duraram muito tempo sem sumir. Sem essa geologia, os fósseis teriam virado poeira há milhões de anos. Mas esses animais incríveis do passado não apareceram na nossa terra por acaso. Toda essa história científica fantástica começou a ganhar força em 1993. Foi nesse ano que um pesquisador essencial começou a mudar tudo por aqui. Estou falando do incrível William Nava, o principal nome da paleontologia de Marília. O Nava começou a explorar os cortes de estradas e barrancos da região. Com muita paciência, ele encontrou as primeiras evidências de dinossauros. Ele achou um fragmento de osso que abriu os olhos do Brasil para cá. O trabalho dele transformou Marília em um polo de descobertas internacionais. O Nava passou décadas caminhando pelas serras com um martelo e cinzel. Ele teve o olho clínico para identificar o que parecia apenas uma pedra comum. Muitas vezes ele coletou peças debaixo do sol quente e forte e a chuva na beira da pista. Graças à dedicação dele, os cientistas do mundo todo começaram a olhar para cá. Até grandes universidades e o Museu Nacional já fizeram parcerias com ele. O Nava provou que não precisamos sair do país para fazer uma grande ciência. Ele é a prova de que a curiosidade e o esforço geram descobertas históricas. E o legado desse trabalho continua crescendo a cada novo ano que se passa. De lá para cá, mais de 2.000 peças de fósseis foram coletadas na região. São dentes, vértebras, fragmentos de crânio, ovos e osteodermas duras. Osteodermes eram como placas de armadura na pele de bichos pré-históricos. E as descobertas em Marília acontecem nos lugares mais surpreendentes. Muitos fósseis apareceram durante obras de estrada ou construções civis. O Vale do Barbosa, bem perto do centro, é um dos pontos mais ricos. Em 2021, uma grande descoberta da rodovia SP-333 precisou ser interrompida. Os operários estavam escavando e deram de cara com uma rocha bem estranha, e o Nava foi chamado e confirmou, era o fêmur de um gigante titanossauro. O osso tinha cerca de 1,5 metro de comprimento total. Foi uma operação bem complexa para engessar o fóssil e retirá-lo do barranco. Essas descobertas mostram que os fósseis estão literalmente ao nosso redor. Uma simples caminhada por uma estrada cortada pode revelar um dinossauro. O processo de retirar o fóssil da rocha dura exige meses ou até anos de laboratório, e é um trabalho de formiguinha, raspando a rocha com agulhas e ferramentas. Mas o resultado final é reescrever a história da vida na Terra. Mas afinal de contas, quem eram os donos legítimos de Marília no Cretáceo? Os maiores habitantes da região eram sem dúvida os titanossauros. Eles eram saurópodes, os famosos dinossauros gigantes de pescoço longo. Esses dinossauros eram herbívoros e passavam de 15 metros de comprimento. Eles andavam em bandos e consumiam toneladas de plantas todos os dias. Mas o ecossistema de Marília também tinha carnívoros muito temíveis. Nas rochas daqui já foram encontrados dentes afiados de abelissaurídeos. Os abelissaurídeos eram carnívoros robustos com braços minúsculos. Eles eram os principais carnívoros terrestres do nosso hemisfério. Também existiam os maniraptores, dinossauros menores, rápidos e com penas. Mas os animais mais surpreendentes de Marília eram os crocodilomorfos. Eles não eram como os jacarés de hoje, eles eram totalmente terrestres. O bicho mais famoso da nossa cidade é o Mariliasucus amarilli. O nome dele significa literalmente crocodilo de Marília. Ele tinha o tamanho de um cachorro médio e as pernas dele eram bem longas para correr. O Mariliasucus tinha dentes especializados para mastigar, como um mamífero. E ele era provavelmente onívoro e comia de tudo no ambiente seco. Uma outra espécie incrível encontrada aqui é o Adamantinasucus navai. Ele era ainda menor, com 50 centímetros de comprimento e bem ágil, e recebeu esse nome em homenagem a William Nava. Além deles, temos por perto restos de tartarugas e peixes que mostram que haviam rios por perto.
Era um mundo complexo, dominado por crocodilos terrestres e dinossauros. Toda essa riqueza precisava de um lar para ser protegida e estudada, não é verdade? E é por isso que Marília tem o seu próprio museu de paleontologia. Ele foi fundado para guardar esse tesouro científico do interior paulista. O museu fica localizado bem no centro da cidade, facilitando o acesso. Lá dentro, os visitantes podem ver os fósseis reais que foram escavados aqui. Estão expostos e os dentes de carnívoros e ossos também enormes de pescoçudos. O fêmur gigante encontrado na rodovia SP-333 também está por lá. Você consegue ficar de perto com essas réplicas incríveis em tamanho real dessas criaturas. E o museu é um ponto fundamental para a educação de jovens e estudantes. Ele mostra para as crianças que a ciência acontece aqui mesmo, do lado deles. William Nava costuma estar por lá cuidando e explicando as peças. E é um espaço de pesquisa ativa onde os fósseis são limpos toda semana. Visitar o museu é como entrar em um portal direto para o período Cretáceo. E falando em portal, lá também temos um óculos VR que vocês podem estar colocando no rosto e ver os dinossauros e animais em 3D na sua frente. O museu ajuda a preservar a memória da nossa terra para as próximas gerações. E se você passar por Marília algum dia, esse é um passeio obrigatório para quem ama dinossauros. O museu prova que a nossa cidade valoriza o passado geológico. Porém, além de crocodilomorfos e também dinossauros, também temos um outro tipo de dinossauro, as aves. E se eu te disser que a nossa região esconde um elo perdido da evolução das aves? Em 2024, o mundo parou para olhar um fóssil descoberto pelo William Nava. Estou falando da Navaornis eschiai, uma ave pré-histórica de 80 milhões de anos. O nome dela é uma homenagem direta ao próprio William Nava, o descobridor do fóssil. Em termos de tamanho, a Navaornis era bem pequeno, do tamanho de um sabiá, mas não se engane pelo tamanho, porque a importância científica dela é gigantesca. Ele é considerado uma das descobertas mais importantes da história da paleontologia moderna. O fóssil preservou o crânio de um animal de 3 dimensões, sem nenhum esmagamento. Isso permitiu que os cientistas de Nottingham e de Cambridge usassem tomografia computurizada. Eles conseguiram reconstruir o cérebro desse animal com uma precisão cirúrgica. A Navaornis preenche uma lacuna de 70 milhões de anos na evolução do cérebro das aves, e ele mostra o momento exato em que o cérebro de um dinossauro começou a virar o cérebro de um pássaro. Ele já tinha áreas para o controle do voo, mas também mantinha traços muito primitivos. Essa descoberta foi tão absurda que virou capa da revista da Nature, a maior revista científica do mundo. Isso prova que o Grupo Bauru não mostra apenas fósseis de dinossauros gigantescos, mas também guarda respostas para mistérios que a ciência mundial tenta resolver há séculos. E estudar nossa região nos ajuda a entender as mudanças do planeta, mostra como a vida resistia e evoluía em climas tão difíceis. Cada fragmento de osso limpo no museu conta uma parte dessa história, e a paleontologia brasileira é rica, fascinante e cheia de mistérios. O solo avermelhado da nossa cidade ainda esconde muitos segredos. Quem sabe qual será o próximo grande dinossauro que vamos desenterrar? E você, já conhecia essas espécies que viveram aqui em Marília? Gostou de conhecer mais sobre os crocodilos terrestres e os titanossauros? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários do vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei para ajudar o canal a crescer e se inscreve aqui no canal de Ano Louco para não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar e te lembrar dos vídeos novos. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu lá que também pira em dinossauros. E muito obrigado pelo apoio de sempre, galera, e até o próximo vídeo. Falou!